Os ciganos estão espalhados pelo mundo todo, mas a origem desse povo é um pouco meio confusa. Muitas pessoas têm um certo preconceito contra eles, afirmando que eles são sujos, ladrões e desonestos em vários aspectos. Porém, isso não passa de um preconceito desnecessário. Enquanto isso, outras pessoas veem os ciganos como artistas românticos e pessoas que levam a vida assim, de um jeito leve, sabe? Sem muita preocupação. Não se sabe ao certo quantos ciganos existem, mas estima-se que há cerca de 12 milhões deles espalhados pelo mundo. A maioria vive na Europa, tornando os ciganos o maior grupo étnico minoritário do continente europeu. Mas qual a origem dos ciganos? Como foi que surgiu esse povo? Fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Eu sou o Patrick Costa e esse é o canal 33K. Quando falamos de ciganos, podemos dizer que eles são nômades, que se dividem em grupo e ficam perambulando por aí. E esse povo, eles foram marginalizados ao longo da história por causa do seu estilo de vida. Há quem diz que eles têm poderes místicos, de adivinhações e encantamentos. As lendas afirmam que o amor pela liberdade, muitas vezes, levam eles a cometer atos de crime enquanto vagam pelas suas caravanas de cidade em cidade. Eles foram acusados de sequestrar crianças, espalhar doenças e até cometer assassinatos. Alguns especialistas dizem que as acusações feitas contra os ciganos também foram direcionadas ao povo judeu há centenas de anos. O povo cigano sempre foi retratado como tendo tendências ocultistas e criminosas. Durante muito tempo, a origem dos ciganos era meio confusa e vaga, mas um estudo recente deu algumas pistas sobre esse povo. Após uma análise genética feita com 13 grupos de ciganos europeus, foi confirmado que seus ancestrais deixaram a Índia em uma só onda de imigração há cerca de 1500 anos. Anteriormente, já existiam alguns estudos linguísticos e genéticos que indicavam a Índia como a origem dos ciganos, mas sem deixar claro aonde ou como os ciganos surgiram. E com esse estudo, muitas lendas, como a que diz que os ciganos vieram do Egito, foram consideradas falsas. O que se sabe é que por volta do ano 1400, os ciganos viviam por toda a França, a Alemanha, a Itália, a Hungria. O primeiro relato documentado dos ciganos foi feito no século XIV por um monge irlandês. No relato, o monge disse inicialmente que ele pensou que os ciganos fossem descendentes de Caim. Eles costumavam fazer acampamento nos arredores das cidades. Para tentar sobreviver, os homens ciganos trabalhavam como comerciantes de cavalo e metalúrgicos, enquanto as mulheres faziam os serviços domésticos. É só a mulher que tem que fazer serviço doméstico. O homem não faz nada, não. É, produção. Só que para sobreviver, os ciganos dependiam da generosidade da população local. E quando isso não acontecia, eles eram obrigados a roubar, cometer pequenos furtos. E isso foi o que fez surgir a má reputação dos ciganos. E até hoje, pessoal, tem gente com esse mesmo tipo de pensamento, infelizmente. Muitos ciganos foram presos por roubos e até mesmo foram executados pelos seus crimes. Mas vale lembrar que isso foi feito há centenas de anos. E não é porque isso daí está registrado na história que acontece até hoje. E como resultado, muitos países começaram a proibir a presença dos ciganos. A Espanha foi o primeiro país que emitiu um decreto contra esse povo. No ano de 1490, ficou proibido seus vestimentos, a sua linguagem e os costumes ciganos. Já a França e a Inglaterra decretaram ordem de expulsão na década de 1530. E muitos países da Europa Central forçavam os ciganos à escravidão, deixando assim esse povo sem escolha, a não ser continuar com a vida nômade. Só que a perseguição contra os ciganos foi muito pior durante o século XX, principalmente Adolf Hitler, o líder nazista
ele odiava os judeus, mas ele também desejava do fundo do coração dele que todos os ciganos fossem exterminados. Isso porque os ciganos foram acusados de muitos crimes, que inclusive os judeus foram condenados. Crime como, por exemplo, sequestro de crianças, canibalismo. Para você ter uma ideia, quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, estima-se que 500 mil a 1 milhão de ciganos tenham sido exterminados pela mão dos nazistas. Mesmo depois deles enfrentarem as atrocidades cometidas pelos seguidores de Hitler, os ciganos continuaram sendo marginalizados na Europa do pós-guerra e até hoje, tendo que lidar com a discriminação, o preconceito, a exclusão e o isolamento. E na Europa, onde está o maior número de ciganos do mundo, eles são muitas vezes forçados a morarem em lugares pobres, só pelo fato deles serem ciganos. Muitas vezes são negados cuidados médicos adequados e oportunidades de emprego. Por isso, a expectativa de vida dos ciganos é de 10 a 15 anos a menos do que a média geral europeia. Povo sofrido, hein? Sofrido. Você vê, sempre na história dos ciganos eles foram discriminados. E até hoje, mano. Até hoje, infelizmente. Ai, que dó, né? Dá dó, né? Não tem terra, né? Um povo que não tem terra, tadinho. É. O Centro Europeu dos Direitos dos Ciganos na Hungria tenta esclarecer para as pessoas o quão séria é a discriminação contra os ciganos na Europa. Na Bulgária, por exemplo, as leis que se aplicam à livre circulação dentro da União Europeia não valem para os ciganos. Aqui no Brasil, esse povo veio junto com os navegantes portugueses. Segundo os historiadores, os portugueses viram ali uma oportunidade de se livrar dos ciganos que eram considerados indesejados. Com isso, os ciganos se estabeleceram em todo o território nacional, mas houve uma maior concentração na Bahia. Dos ciganos que vieram para cá, para o Brasil, podemos destacar 3 grupos. Os que vieram de Portugal e Espanha, que mantêm um dialeto calão. O grupo Rom, que fala o idioma romani e que vieram do leste europeu. E os sintis, oriundos da Alemanha e da França, que vieram para o Brasil depois da Primeira Guerra Mundial. E pelo fato de serem nômades, os ciganos aparentemente incorporam hábitos e costumes das regiões onde vivem. Claro que hoje em dia muitas coisas mudaram, mas a essência desse povo continua sendo a mesma. Outras características marcantes é a fidelidade à família e ao clã que vivem, além dos casamentos entre pessoas do mesmo grupo. Já em relação à religião dos ciganos, eles até têm um conjunto de crenças e princípios, mas eles não têm uma religião em específico. Para eles, não existe uma figura de Deus ou deuses, muito menos uma hierarquia religiosa. Já que eles se adaptam à região e cultura onde mora, podemos encontrar ciganos católicos, ortodoxos, evangélicos, espíritos, muçulmanos. E esse povo, eles mantêm boa parte da sua história através da tradição oral. Por isso, muitas coisas que aconteceram ao longo dos anos acabaram se perdendo no tempo. No entanto, eles têm uma cultura rica e fascinante. Felizmente, nos últimos anos, surgiu uma preocupação com esse povo, que foi perseguido ao longo dos anos. Aparentemente, as coisas podem finalmente estar começando a melhorar para uma das culturas mais singulares da história. Mas me diz aí, meus anjos, você já conheceu a história dos ciganos? E se você assistiu até aqui e for um cigano, me corrija nos comentários caso eu tenha falado alguma coisa errada, beleza? O nosso vídeo ficou por aqui, meus anjos. Um beijo, tamo junto, é nóis!